colocar para me transmitir. Aleluia! Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 13. Aleluia. Versículo 1 a seguir. Nós vamos ler 10 versículos em nome de Jesus, para que os irmãos possam entender o que Deus quer falar conosco. 1 Reis, capítulo 13. Todos encontraram? E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. A Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual o sacrificará sobre ti o sacerdote e todos altos que queimam sobre ti o incenso e os ossos de homem que queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. E eis que o altar fendeu, e a cinza que nele estava derramou. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar e disse-lhe: pegai nele. Mas a mão que estendeu contra ele secou, e não podia tornar a trazer assim. E o altar fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontará, pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: orai à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão me restitui. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei restituiu, e ficou como de antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa, confortai-te, e dar-te-ei presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste a metade da tua casa, não irei contigo. E na tua casa não irei contigo, e nem comereis o pão, e nem bebereis a água ao lugar, porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás o pão, não beberá a água, e não voltará pelo caminho por onde foste. Foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde vieram a Betel. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu vejo aqui Deus defendendo os adoradores, e vejo aqui Deus se levantando e se manifestando o teu poder diante de um templo. Se nós for um pouco atrás, meditando nesta palavra, Jeroboão é um rei que foi constituído ali em Jerusalém, a qual era responsável pela terra. Jerusalém era a capital, responsável aos municípios de Betel e de Dan. E se nós formos ali no capítulo 12, do versículo 28 até o 33, nós vamos ver que Jeroboão reinou mal e fez o mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Jeroboão monta 2 bezerros de ouro, larga um em Betel e leva outro para Dan, para que o povo não pudesse vir de Betel até Jerusalém, para que o povo não pudesse sair de Dan até a Jerusalém. Então ali estava escravizando o povo em uma adoração pagã. E a Bíblia vai nos dizer que Jeroboão ungia sacerdote para adorar esses deuses, que é o bezerro.
E a Bíblia vai nos dizer que neste momento Deus se levanta, e levanta um profeta em Judá, e pede que desce até a Betel. E esse profeta chega diante do templo. Acredito eu que o templo estava cheio, acredito eu que o templo estava ali queimando os incensos, adorando o bezerro. Então aquele homem chega diante do altar e profetiza contra o altar: altar, altar, tu há de rachar, e a cinza que está sobre ti há de entrar diante das suas rachaduras. No momento que aquele homem estava profetizando contra o altar, Jeroboão, enfurecido porque estava sendo reprovado pelas suas obras, ele disse: pega este homem. E assim como nós acabamos de ler, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem não conseguiu recolher a sua mão. A Bíblia está nos dizendo que aquele homem, esta mão ficou seca. Ele não podia recolher esta mão. Então agora ele roga ao homem de Deus que saiu de Judá, para que pudesse rogar o Deus que fez os céus e a terra, para que pudesse rogar o Deus de Israel. Oh, glória! Chamar Sudecantarai, Sudepaz. Por que Jeroboão não rogou os seus sacerdotes? Por que Jeroboão não pediu para o seu bezerro de ouro, para que pudesse constituir a sua mão? Meu Deus! Por quê? Porque Jeroboão, dentro da sua tolice, dentro, aleluia, da sua incredulidade, ele sabia que o Deus de ouro não podia fazer nada por ele. Ele sabia que o sacerdote que ele ungia estava ali só para sustentar o seu ego. Estava ali só para honrar o seu poder, mas não havia poder naqueles homens, não havia unção naquele sacerdote. E a Bíblia vai nos dizer que ele cai prostrado e disse: homem de Deus, rogo Deus de Israel, Glória! que a mão possa me reconstituir. E a Bíblia vai nos dizer que este homem ergue os olhos para o céu e disse: Senhor, e quando ele roga, oh glória, a mão daquele homem fica sã como antes. Ele consegue recolher a sua mão diante do seu corpo, provando que o Deus de Israel, provando que o Deus que nós adora ele em espírito e em verdade, é o único digno de adorador. Glória! É o único digno. Maravilha, Deus. E a Bíblia vai nos dizer que agora Jeroboão se comove, mas ele não se comove de coração. Ele se comove momentaneamente durante aquele grande acontecimento, diante daquele milagre que havia corrido com ele. Embora ele era rei, era o que estava fazendo mal, o que estava pecando. E a Bíblia vai nos dizer que ele diz para o homem de Deus: homem, vamos até lá em casa. Lá em casa tem hospedagem para você. Lá em casa tem comida, tem pão, tem água. Vamos lá. Este homem, ouvindo a voz do Senhor, ele diz para ele: não posso. O Senhor me ordenou para que não pudesse voltar para trás, para que eu não pudesse comer da água, do pão, não pudesse beber da água. O Senhor pediu para que eu não tocasse nada, para que eu não voltasse para trás. E a Bíblia vai nos dizer que aquele profeta que saiu da terra de Judá, que profetizou contra o altar, agora ele acabou de cumprir a sua missão e ele sai. Ele sai da cidade de Betel, pega o seu caminho e vai embora. Mas acontece que isso não parou aí. Havia uns certos homens lá dentro desse templo,
conhecido como filhos do velho profeta. Meu Deus. E esses filhos dos velhos profetas chegam para o seu pai e anunciam: Senhor, pai, o senhor não sabe o que aconteceu lá no templo, no altar de Betel. O que é, meu filho? Ocorreu lá um grande milagre, pai. Um homem profetizou contra o altar rachou, e a cinza saiu, assim como ele tinha acabado de falar. E no momento, pai, o rei pediu para que pegasse o homem, e na mesma hora o braço do homem ficou paralítico, o braço do homem se secou. Meu Deus. E quando aquele velho profeta ouviu esta palavra, ele falou: apartai para mim um jumento, arreia aí, que eu vou atrás deste homem. Eu tenho que conhecer este homem. Esse homem tem que vir até a nossa casa, tem que ficar hospedado aqui. Aleluia. Deus. E lá vai agora o velho profeta atrás do homem de Deus que saiu de Betel. E a Bíblia vai nos dizer que pelo caminho este homem é alcançado por este velho profeta. Estava debaixo de um orvalho, sentado, estava descansando na sua caminhada. E esse velho profeta chega diante deste profeta e fala para ele: vamos até lá em casa, para que você possa comer, beber e repousar um pouco lá em casa. O mesmo que ele disse para Jeroboão, ele fala por esse velho profeta: eis que o Senhor me ordenou, e o Senhor disse para mim não voltar pelo caminho que eu vi, para mim não comer e nem beber nada. Mas aí o velho profeta, olhando para ele, diz: olha, eis que um anjo do Senhor apareceu para mim, e esse anjo falou comigo que tu pode voltar, que tu pode comer, que tu pode beber. Aleluia. Porque eu também sou profeta. Meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Então esse homem de Deus agora volta para trás. Vai até a casa do velho profeta. Come, bebe, sentado na mesa. Ele é uma ainda sentado na mesa, o Espírito de Deus toma o velho profeta e fala com ele: eu não disse para você que tu não deveria voltar. Eu não disse para você que tu não deveria comer, tu não deveria beber. Aleluia. Por causa de você ter sido rebelde à minha palavra, você não será sepultado na sepultura dos seus pais. Aquele homem, creio eu, triste, de cabeça baixa, banha-lhe ao jumento, arreia e sai. A Bíblia vai nos dizer que quando ele acaba de sair de Betel, que ele vai diante do caminho, sai-lhe um leão de dentro da mata e mata aquele homem. Aquele homem cai no chão e fica ali o seu corpo estendido naquele chão. E a Bíblia vai nos dizer que ali estava o jumento próximo ao corpo, e o leão ficou ali próximo ao corpo. E de repente, no outro dia, quando alguém lá ia trabalhando, saía da cidade pelo aquele caminho, a Bíblia vai nos dizer que alguém viu ele. E agora eles vão até o velho profeta, e chega notícia até o velho profeta. Aquele homem que profetizou contra o Betel, contra o altar de Betel, se encontra morto. Aquele homem então fez mal aos olhos do Senhor. Ele desobedeceu, já sei quem que é. É o profeta que veio de Judá. Ele ignorou o que Deus havia dito. Ele ignorou o que o Senhor havia falado com ele. Então a Bíblia vai nos dizer que o velho profeta agora arreia-lhe um jumento e olha para aqueles homens e diz: o corpo dele deve estar todo despedaçado. O corpo dele deve estar todo despedaçado, porque o leão deve ter acabado com
tudo. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando aquele velho profeta chega lá e vê aquele homem, não havia dano nenhum no seu corpo, e o leão estava próximo ao corpo, vigiando o corpo, o jumento estava próximo ao corpo, e nada havia acontecido com o corpo. Aquele homem tinha só cefado a morte, e a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, agora o velho profeta, passa a mão naquele homem e leva para Betel e sepulta no seu sepulcro, e diz para todos: filhos, quando eu morrer, eu quero que o Senhor me sepulta aqui, junto com este homem, porque assim é lícito que faça, para que cumpre a palavra do Senhor. Eu olho para a Bíblia Sagrada e começo a meditar nas Escrituras, e talvez você nesta noite comece a se perguntar: o que é que quer dizer essa palavra comigo? Todo o tempo já se passou, isso já aconteceu. Irmão Ismael, por que tu está anunciando essa palavra? Por que você está entregando essa palavra? Existem duas questões aqui. Olha só, há um resgate de Israel diante dessa profecia. No momento que estava ali o homem de Deus profetizando contra o altar, há um anúncio de alguém que vinha para consertar o altar e resgatar o povo de Israel. O nome de Josias foi citado aqui, e Josias ainda não havia nascido, Josias ainda não havia tomado posse, viu o sol que nascia durante o dia, e a Bíblia vai nos dizer um pouco à frente que nasce o menino, e após 8 anos Josias assume o reinado de Israel e faz tudo o que era bom diante dos olhos de Israel. Anamanaço decanta caixa alabagai. Irmão Mael, o que quer dizer o velho profeta? O velho profeta é o diabo que tenta nos convencer a voltar ao velho homem, a voltar à velha mulher. Sim, Satanás rodeia 24 horas, querendo fazer que nós voltemos a nossa caminhada para trás, querendo fazer que nós tomemos posse do mundo novamente. Meu irmão, minha irmã, tome por exemplo esta palavra: não olhe para trás. Deus não aceita dividir a sua adoração. Não olhe para trás, não volte pelo caminho, porque hoje não tem leão na história, mas Jesus Cristo Nazareno, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, ele diz: aleluia, buscai primeiro o reino do céu, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pode não se preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia já vem o seu próprio mal. Há muitas pessoas que estão se preocupando o que vai comer, o que vai vestir. Há quantas pessoas que se preocupam com os preceitos deste mundo, com as coisas deste mundo? Quando eu olho para a Bíblia e começo a meditar na profunda palavra genuína do Evangelho, do que Cristo diz: amado, isso aqui é alimento para a nossa alma. E não tem ouro, não tem prata, não há nada que possa comprar esta palavra, não há nada que possa roubar isso de mim, isso de você que está aqui nesta noite. Porque o Senhor está dando o alimento, o maná que está descendo aqui, aleluia. Ainda que alguém queira tirar, não vai conseguir, porque isso é de Deus, é algo dado de Deus, é mérito do Espírito Santo de Deus. E na maná, decanta, aquele homem não vigilou, aquele homem não deu ouvido ao rei, mas deu ouvido ao velho profeta. E quem é o velho profeta? O velho profeta é o inimigo da nossa alma, Satanás. Ele que é o velho profeta, aleluia. Ele que é o velho profeta nos dias de Micaías. Nos dias de Micaías. Micaías procurava ir à guerra. E queria porque ia vencer. Ele consultou 400 homens. E 400 homens disseram para ele: pode ir à guerra, porque Deus é contigo. Pode ir, que
nada, eu para o outro desconfiou. Epa, esse negócio está errado. Deixa eu ver. Existe um a qual eu não consultei e ele só fala contra mim. Quando eu levo o calabouço, Jeremias está lá embaixo. Enquanto ele chama Jeremias, busca aquele homem lá. Deixa eu ver o que aquele homem vai falar comigo. No momento que tira Jeremias, chama Jeremias e fala com Jeremias: e aí, Jeremias, eu posso ir à guerra? Ele falou assim: eis que vi o céu se aberto e um espírito se punha diante de Deus e falava: permita que eu desça lá embaixo e fale na boca de 400 homens, para que esse homem seja enganado e receba todo o seu mal. Pode ir, rei, mas tu não voltará. Aquele homem ignorou. Quando ele foi para a guerra, todo mundo já sabe o que aconteceu. Aleluia. Nem houve guerra. Veio uma lança de lá para cá e matou logo e acabou de ver. Amados, esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Deus, além de nos comprar, além de nos resgatar, Ele ainda nos acolhe, nos abençoa. Ele ainda traz a virtude a qual nós não somos dignos. Nós éramos forasteiros, nós éramos povo, misturas de nações. Deus não havia nenhum tipo de compromisso com nenhum de nós, mas Ele envia o Filho. Ele abre oportunidade para todos. Ele abre oportunidade para todos. Só vai para o inferno quem quer. É só quem quer. Hoje o céu está aberto para todo mundo. Todos aqueles que confessam a Cristo como o único Salvador da sua alma, esse não será condenado. Porque Cristo não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar. Amém? Que o Espírito Santo continua falando em quadro de oração. Eu volto a palavra para o em nome de Jesus.